A gente falou com a Revolut mais cedo sobre o impacto nas transações para o exterior, mas também tem mais impacto, por exemplo, nos pagamentos aqui no Brasil e em outros pagamentos no exterior. Por isso a gente continua neste assunto. Eu converso agora com Ralph Germer, que é o CEO e cofundador da Pag Brasil, que é um hub de pagamentos de Porto Alegre. Ralph, queria te ouvir. Qual a tua leitura sobre tudo aquilo que foi anunciado ontem? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Olha, nós somos uma empresa que temos clientes no mundo inteiro que vendem ao mercado brasileiro e, por um lado, claro, impacta o nosso negócio porque os nossos clientes têm agora um custo adicional aos consumidores que compram dessas empresas do mundo inteiro, tem um custo adicional. E um outro problema é a previsibilidade, né? Que assim, todo mundo tinha no mercado, como o Glauber anteriormente também já disse, uma previsibilidade que o IOF ia ser reduzido e não ia existir mais a partir de, acho que de 2029, né? E agora é uma coisa de um dia para outro, todo o jogo mudou, né? E isso é visto a nível mundial não muito bem, né? Porque parece que o Brasil, a política comercial do Brasil não é previsível, né? Não dá para contar com uma estabilidade, né? E este impacto sempre sentimos nesses 15 anos que a nossa empresa existe e fazemos comércio com empresas do mundo inteiro. Quando tem estabilidade, quando tem previsibilidade, quando tem uma imagem positiva do Brasil a nível internacional, as empresas investem, as empresas investem no comércio com o Brasil e também no país, né? E essas coisas não ajudam, né? Agora, o impacto vai ser para os consumidores vão pagar essa 3,5 adicional. E para as empresas também tem um impacto, né? Porque não em todos os casos é possível de ajustar os preços de um dia para outro, né? Porque tem empresas que já venderam o produto no Brasil em preço real, fixaram, fez um hedge do dólar, mas agora de repente tem um posto de 3,5 adicional ou de 3,12 adicional que eles têm que engolir, né? Reduz a margem ou em alguns negócios até deixa o negócio não rentável, né? E por outro lado, não todas as empresas também conseguem adaptar ou subir o preço de um dia para outro, né? Especialmente agora no comércio eletrônico, onde a gente atua, né? São empresas muito grandes que têm uma política de preços que tem muitos impactos, não é só um campozinho onde se muda o preço e já está ajustado, né? Então, tem um impacto com certeza e teria sido muito melhor ter uma previsibilidade e ter feito uma coisa assim, olha, aumentamos tal posto para 1 de janeiro de 2026, em vez de fazer isso de um dia para outro, resultando em prejuízo para muitas empresas. Alf, me conta como foi aí na empresa desde ontem. Como funcionou a Pag Brasil desde ontem, quando esta notícia foi anunciada primeiro pelos colegas do Valor Econômico, depois os detalhes trazidos ali pelo Diário Oficial? Vocês viraram a noite trabalhando. Que tipo de mudança operacional é preciso fazer de um dia para o outro, já que a alíquota mudou quando o dia mudou? Sim, claro, primeiro tem que entender a situação, né? Porque é importante entender 100% como estão as coisas antes de atuar para não fazer e comunicar coisas erradas, né? E, claro, nós lemos as notícias, lemos o Diário Oficial, né? E tentamos entender o texto e o impacto ao nosso negócio. E depois começamos a preparar uma comunicação aos nossos clientes e também, já na nossa empresa, alguns negócios do nosso lado, a gente tinha que adaptar ainda ontem à noite os impostos a serem cobrados, né? E depois a gente ficou durante a noite, claro, trabalhando a comunicação aos nossos clientes, né? E antes de a gente enviar a comunicação oficial, temos clientes na Ásia, né, que acordam 12 horas antes da gente. E quando já no meio da noite, já esses clientes entraram em contato e nos perguntaram como é que é isso com a IOF vai nos impactar, como nos vai impactar. E nós nesse momento, tínhamos que ter a resposta já pronta e concreta para esses clientes. E aí, por exemplo, eu sei que por uma questão contratual, a Pag Brasil não pode abrir quais são os clientes, mas vocês devem ter clientes, por exemplo, no varejo asiático.
plataformas de comércio eletrônico ou sellers de comércio eletrônico. Esta alteração anunciada ontem significa mais custo de transação para este cliente. Este custo vai ser repassado para o produto vendido no Brasil? Sim, claro, esse custo vai ser 100% repassado pelo custo no Brasil, né? E temos que pensar, né? Nossa empresa normalmente são clientes finais que compram diretamente ao comerciante lá fora. Então, vai aumentar esses 3,12%. Mas também temos empresas que importam produtos ao Brasil, né? E essas empresas depois vão ter que pagar todos os impostos nacionais ainda em cima desses 3,5%. Então, o imposto efetivo para o consumidor vai ser ainda mais alto que esses 3,5% quando tem uma empresa no meio que faz a importação. E depois também quero mencionar que a gente, além do e-commerce, a gente tem produtos que a gente chama, quem viaja já deve ter visto, né? Pix Internacional, que permite o brasileiro pagar no exterior com o Pix. E também temos outro produto que é Pix Roaming, que permite um estrangeiro, quando viaja para o Brasil, pagar com Pix aqui para poder pagar como os brasileiros. E nesse Pix Internacional, né, o brasileiro pagando lá fora, né, o preço também aumentou, né, aumentou já pagando agora no Uruguai, na Argentina, nos países vizinhos, o preço de um momento para o outro aumentou 3,5%. E Ralph, pensando aqui, obviamente, a gente está falando de operações clássicas que passam por uma empresa como a PagBrasil e várias outras que processam os pagamentos e fazem a conversa entre sistemas que são absolutamente diferentes, né? Um sistema, por exemplo, sistema bancário brasileiro, sistema bancário argentino ou sistema bancário, sei lá, da China, né? Então você tem uma empresa como a PagBrasil junta esses vários laços que estão por aí no sistema bancário, no sistema financeiro. Uma empresa, obviamente, vai processar um pagamento no cartão de crédito, um pagamento por Pix, modos tradicionais. É possível pensar que a gente vai ter uma implicação, falando não da PagBrasil, mas falando do sistema de pagamentos internacionais, ao aumentar o IOF para pagamentos em câmbio? Será que a gente pode ter uma fuga, por exemplo, de parte desses pagamentos para criptoativos que não sofrem necessariamente com a mesma situação? E aí você tem uma situação que você incentiva, por exemplo, lavagem de dinheiro ou não declaração de recursos? Bom, é claro, isso é possível, né? É possível de comprar no Brasil com reais criptoativos, né? Ou até stablecoins, né? E o US-dólar em criptomoeda. E depois transferir esse dinheiro para fora e comprar diretamente com esta moeda alguma coisa lá fora, ou talvez até vender num outro exchange lá fora essas criptomoedas, comprar dólares e euros e assim totalmente evitar o IOF. Isso é possível. É um pouco complicado, não todo mundo vai fazer, né? Mas é possível fazer isso. Claro, em termos de lavagem de dinheiro, não sou especialista nesse tema, mas eu posso dizer que os exchanges aqui no Brasil de criptomoedas têm que cumprir com todas as regras do Banco Central e não podem assim trocar dinheiro vivo, por exemplo, né, para criptomoedas, né? Tem que entrar através do canal bancário, que significa que já existe um certo nível de controle para evitar lavagem de dinheiro, né? Mas é possível evitar dessa forma o IOF. No total, mas todas as outras áreas, né? Acho que o teste é muito claro no boletim oficial é muito claro que não tem outras maneiras, né? Porque tudo que não encaixa lá na definição é tributado com 3,5% na remessa para fora. E claro, empresas nem poderiam usar este caminho de enviar dinheiro para fora, né? Porque um consumidor, claro, pode comprar suas criptomoedas e depois não existe um controle que a pessoa faz com essas criptomoedas, né? Mas não é um canal oficial e toda a operação de câmbio que acontece no Brasil, todo envio de dinheiro para fora do Brasil tem que ir através de uma instituição financeira ou um banco de câmbio ou uma empresa que tem a licença do Banco Central IFX, que é autorizado pelo Banco Central. E todas essas transações têm que ser registradas com o Banco Central. Então, fazer uma transação comercial com criptomoedas sem ser registrada no Banco Central é ilegal.
Isso também é muito claro. Sim, importantíssimo este ponto que o Ralph nos traz. Ralph, para a gente terminar esta conversa, ao longo dos últimos anos a gente viu um aumento e um apetite do brasileiro em ter uma parte da sua vida financeira, dos seus hábitos de compra no exterior, seja via telefone celular, comprando em plataformas em outros países, seja tendo uma parte de sua poupança, de fato, em outra moeda em outros países. Isso tudo foi crescente ao mesmo tempo em que as alíquotas do IOF iam diminuindo. Com essa sinalização dada ontem de que o processo de queda aparentemente foi interrompido, será que a gente chegou num limite? O brasileiro está no máximo ou a exposição ao exterior deve continuar? Talvez seja até um motivo para aumentar a exposição ao exterior. Qual que é a tua leitura sobre o futuro? Olha, a primeira coisa que eu pensei quando eu li a notícia, eu pensei que eu deveria ter enviado dinheiro para fora antes disso acontecer, né? E acho que não sou a única pessoa que pensou assim, né? E, claro, por um lado, 3,5% também não é tanto, né? Porque o câmbio muda muito, né? E às vezes o câmbio até muda mais de 3,5% no mês, né? Então é um pouco relativo, né? Mas por outro lado, é um controle, uma intervenção no fluxo do dinheiro internacional, né, que justo queríamos evitar, e o Brasil queria entrar na OECD, né, para poder ter livre fluxo de dinheiro para se aproveitar desse efeito positivo na economia em geral, né? E essa mensagem que é dada, acho que não é tão positivo, né? E talvez até incentiva tanto pessoas como empresas de, olha, vamos enviar dinheiro para fora antes de vermos outras medidas desse tipo, ou talvez até outro aumento do IOF que pode acontecer no futuro, né? Porque o governo também, do que eu vi, não se posicionou de, olha, não, isso é o único aumento e não vamos fazer outro, né? Quem sabe, vamos fazer outro aumento se os números do Estado não saem da forma como tinham previsto. Muito bem, a gente conversou com o Ralph Germer, que é CEO e cofundador da Pag Brasil. Ralph, muitíssimo obrigado pela conversa e pelos ótimos insights aqui de causas e consequências dessa medida anunciada ontem. Obrigado, boa tarde, bom finzinho de sexta-feira. Igualmente, muito obrigado, Fernando. Foi um prazer falar com você aqui. Até logo.